Bem-vindo à Sagrada Jornada. Hoje, abordaremos quem foi Ismael, e qual foi o seu papel na Bíblia. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo, inscreva-se agora e ative as notificações. Ismael, o primogênito de Abraão com Agar, uma serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão, inicia uma fascinante narrativa bíblica. Diante da promessa divina de uma descendência numerosa, mesmo em idade avançada, Abraão e Sara recorrem ao costume da época, oferecendo Agar a Abraão para gerar um herdeiro. Assim se desenrola a história de Ismael. Quando Ismael veio ao mundo, Abraão já contava com 86 anos de idade. Segundo os relatos bíblicos, é evidente o amor de Abraão por Ismael, tanto que ele até mesmo solicitou a Deus que o considerasse como o herdeiro prometido. No entanto, quando Ismael atingiu aproximadamente 13 anos, Deus renovou sua promessa a Abraão, que já contava com 99 anos na época. Mais uma vez, Deus assegurou a Abraão que um descendente viria através de sua esposa, Sara. Além disso, Deus ordenou que todos os homens de sua casa fossem circuncidados como um símbolo de sua aliança. Devido ao fato de Ismael ter sido circuncidado aos 13 anos, algumas tribos árabes mantêm essa prática de circuncisão em jovens dessa mesma idade. Após aproximadamente um ano, Isaque veio ao mundo, o que desencadeou uma série de conflitos entre Sara e Agar. Na verdade, os desentendimentos entre elas já existiam antes mesmo do nascimento de Isaque. Os textos bíblicos registram que, após engravidar, Agar passou a desprezar Sara, o que era considerado totalmente inaceitável de acordo com as normas da época. Segundo essas leis, uma escrava fértil não tinha permissão para desafiar a esposa estéril. Caso isso ocorresse, a serva especial designada para gerar o herdeiro da família poderia ser rebaixada à condição de escrava comum. Portanto, segundo essa tradição, Sara tinha o direito de disciplinar Agar devido ao seu desrespeito. De qualquer forma, Agar acabou fugindo para o deserto, temendo a reação de Sara. Mas no deserto, o anjo do Senhor lhe apareceu e ordenou que ela retornasse à casa de Abraão. Foi também no deserto que o anjo lhe disse que o filho que ela carregava no ventre seria chamado de Ismael, por isso o nome Ismael significa o Deus ouve, porque o Senhor ouviu a aflição de Agar, conforme em Gênesis capítulo 16 versículo 11. No entanto, o desentendimento entre Sara e Agar alcançou o seu auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael zombou dele e Sara ficou muito ofendida e exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, conforme nós lemos no capítulo 21 do livro de Gênesis. Só que esse pedido de Sara contrariava os costumes da época, afinal, segundo os regulamentos daquele tempo, Ismael era filho legítimo não apenas de Abraão, mas também de Sara, já que ele havia sido gerado por sua serva pessoal. Em casos muito extremos, o filho de um senhor com uma serva até podia ser rebaixado de posição dentro do núcleo familiar, mas jamais ele podia ser expulso. Obviamente, tudo isso causou grande desgosto a Abraão. Mas Deus mais uma vez falou com o patriarca de Israel e garantiu que ele não deveria ficar preocupado com Isaque. O Senhor garantiu que cuidaria do filho da escrava e lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico não fornece os detalhes sobre tudo o que envolveu e motivou o pedido de Sara pela expulsão de Ismael e Agar, mas parece que, mais do que algo específico que Ismael tenha feito, Sara o enxergava como uma ameaça à posição do seu filho biológico na família. Após ser confortado pelo Senhor, Abraão se despediu de Agar e seu filho. Eles levaram consigo pão e água, mas em determinado momento a água acabou e eles pensaram que morreriam. A Bíblia diz inclusive que naquele momento Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não o ver morrer. Nesse ponto, é comum as pessoas imaginarem que àquela altura Ismael era um menino bem pequeno, mas muito provavelmente ele já era um adolescente com a idade de cerca de 16 anos. E ainda no capítulo 21 do livro de Gênesis, nós vemos o socorro dos dois, Agar e Ismael, e mais uma vez Deus renovou sua promessa de que faria de Ismael um homem muito próspero.
Ismael então foi viver juntamente com sua mãe no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. E embora Ismael não tenha ficado como único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão, fora do seu casamento com Sara, foram beneficiados por ele, conforme nós lemos no capítulo 25 do livro de Gênesis. Isso significa que tanto o filho de Agar e Ismael quanto os filhos de Queturá todos receberam bens materiais da parte do patriarca. Embora tenha havido aquele desentendimento entre Ismael e Isaque na infância, a Bíblia não registra mais nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque depois de adultos. Inclusive, os dois aparecem no texto bíblico de Gênesis no capítulo 25 como os responsáveis por cuidar do sepultamento de Abraão em Macela. E a Bíblia conclui a história de Ismael informando que ele se tornou um grande caçador, era muito habilidoso com arco e flecha. Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, à luz dos capítulos 28 e 36 do livro de Gênesis, nós podemos entender que a filha de Ismael acabou se casando com Esaú, filho de Isaque. Os nomes dos filhos de Ismael são citados em Gênesis capítulo 25, nos versículos 13 e 15, e a maioria desses nomes é mencionada em outras passagens bíblicas como famílias tribais de certa influência na época. Inclusive, os descendentes de Ismael geralmente são identificados na Bíblia como israelitas. Eles se organizavam em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. E a Bíblia ainda diz, no capítulo 25 do livro de Gênesis, que Ismael morreu com a idade de 137 anos, mas ela não informa onde ele foi sepultado. Embora a tradição muçulmana afirme que ele foi sepultado em Meca. Por fim, no Novo Testamento, Ismael é mencionado especialmente pelo apóstolo Paulo no capítulo 4 de sua carta aos Gálatas. Paulo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria sobre a oposição dos religiosos legalistas que perseguiam os crentes. Dessa maneira, aqueles que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Com o tempo, o nome Ismael se tornou relativamente comum, por isso outras pessoas são mencionadas na Bíblia pelo nome de Ismael. Havia, por exemplo, um descendente do rei Saul e do príncipe Jonatas que se chamava Ismael. Havia também um alto oficial durante o reinado do rei Josafá e o filho de um sacerdote do templo de Esdras. Mas dentre todas as pessoas mencionadas, o filho de Netanias é o mais conhecido. Isso porque durante a época da opressão dos babilônios contra os judeus, foi esse Ismael que matou o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor, conforme nós lemos no segundo livro dos Reis no capítulo 25 e no livro do profeta Jeremias entre os capítulos 40 e 41. Então, para concluir o nosso estudo sobre a história de Ismael na Bíblia, podemos destacar alguns pontos principais. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, mas ainda assim Deus cuidou dele. Foi o Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza, embora estivesse fora da aliança. Ismael foi abençoado com uma grande descendência que inclusive também foi organizada numa estrutura tribal de 12 clãs, assim como os descendentes de Isaque. O caráter de Ismael também foi descrito por Deus de modo a enfatizar a vida nômade de sua descendência, a posição que seu povo faria aos filhos da aliança. Inclusive, com o tempo, os descendentes de Ismael se juntaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Cetura, de modo que em várias passagens bíblicas, os israelitas e os midianitas são basicamente o mesmo povo. Atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. Na Bíblia, a história de Ismael transcende uma mera biografia pessoal. Em contraste com Isaque, seu relato revela profundos insights sobre a obra de Deus e o desdobramento de sua graça na história da redenção. Ismael foi fruto do relacionamento natural entre duas pessoas férteis, Abraão e Agar. Por outro lado, Isaque representou um nascimento sobrenatural, demonstrando o poder extraordinário de Deus ao permitir que uma mulher estéril, aos 90 anos de idade, concebesse um filho.
Essa distinção lança luz sobre a referência indireta a Ismael por Paulo no Novo Testamento, retratando-o como uma figura daquele que nasce segundo a carne, em contraposição ao nascido segundo o Espírito.